Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e a Deus, né, por estarmos mais uma vez aqui reunidos através desse vídeo, né, mantendo um papo, batendo um papo, comentando os problemas do nosso país, né. Eu peço que se inscreva no meu canal, deixo aqui embaixo, né, desse lado aqui, o meu endereço, meu e-mail, e também você se inscreva no meu canal. Caso precise entrar em contato comigo, fique à vontade. Bom, o, o tema, né, o título que eu dei, assim, não é muito bom, mas eu chamo de Exige-se União. Nós vivemos um momento, o Brasil, né, passa por um momento de muita desunião. Nós estamos numa bifurcação, ou seja, direita, esquerda, direita, e nós não estamos resolvendo, discutindo os verdadeiros problemas nacionais, né? Esta semana, que é uma semana carnavalesca, obviamente que só daqui a 2 semanas praticamente, porque a outra semana, da quinta e sexta, a maioria vai enforcar, principalmente os políticos. Então, em Brasília, só lá depois do dia 20 de fevereiro, portanto, é que começa, de fato, a vida política. Embora, de acordo com a Constituição, ontem foi a abertura, né, do ano legislativo, né, da sessão legislativa de 2024. No discurso, né, que eu vou deixar para depois, do presidente da Câmara, ficou evidente a ruptura, né, das instituições, né, a desarmonia dos poderes, ou seja, nós estamos na contramão do que determina a nossa Constituição. Muito embora, o que eu quero discutir preliminarmente é a questão, né, de que o Brasil, né, perdeu 10 posições no ranking daquela organização, né, ONG, mundial, que calcula, que mede o grau de corrupção dos países. O Brasil perdeu 10 posições, que naturalmente me parece verdadeira. Tendo em vista que tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula, no seu primeiro ano de governo, pouco foi feito para dar um sinal de que a corrupção está sendo combatida. Até porque parece que a corrupção, né, tem que mudar outro nome, né, mudar de nome, porque a corrupção ela não é mais um parâmetro, uma medida, uma régua para condenar políticos. Tendo em vista que nós temos deputados, senadores, até presidente da República, né, com problemas na justiça e continuam com muito, vamos dizer assim, com muito ibope, com muito prestígio. Haja visto o senhor Jair Bolsonaro, que ficou já caracterizado que o governo dele foi um governo de muita corrupção, tem a questão das joias, a questão da venda das joias nos Estados Unidos e passando as interferências na Receita Federal, na Polícia Federal, né? Isso é o que a grande imprensa noticia diariamente. Então, realmente, a corrupção ela não é mais razão, motivo para que o povo rejeite o político. Parece que o político corrupto está sendo uma distinção, né? A ostentação da chamada tornozeleira eletrônica virou um símbolo de poder, um símbolo de virilidade, enfim. É essa a realidade que nós estamos vivendo. A queda da percepção internacional, sem dúvida, ela tem que ter uma influência nas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, claro que é uma liminar ainda, deve passar pelo plenário, que é a suspensão das multas aplicadas às grandes empresas que foram envolvidas na chamada Operação Lava Jato, né? Essa operação parece que já completa 10 anos e que muitos crimes foram descobertos, muitos acordos de leniência foram feitos e agora eles estão sendo desmanchados, vamos dizer assim, né? O governo do presidente Lula, com todo respeito, não estou fazendo crítica ao presidente Lula, mas o governo do presidente Lula é um governo que retroage, um governo que busca no passado. Ele está tentando, né, dar uma garantia de provar, ao contrário da história, de que não houve corrupção. Tanto é que essa semana, 2 ou 3 semanas, ele está tentando, através do PAC, né, o resgate da refinaria de Pernambuco, aqui da Abreu e Lima, que foi um antro da corrupção na questão da Lava Jato.
E o presidente Lula também, né, segundo a imprensa, lutou até o último instante, tentando impor, né, na diretoria da Vale do Rio, de uma companhia privada, a um ex-amigo, o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, o senhor Guido Mantega. O presidente Lula tem que entender que ele governa o Brasil, ele não governa para o PT. Né? Se ele tem amigo, lealdade a Guido Mantega, a Dilma Rousseff, eles têm que colocá-los nas posições de competência, não porque é amigo, porque tem que resgatar o presidente Dilma. Se foi golpe, se não foi golpe, não vamos entrar nesse detalhe. O fato é que a presidente Dilma foi muito incompetente, todo mundo fala que ela caiu por incompetência, então cabia ao presidente Lula, e ele conhecia, ele sabia, mas a arrogância dele pelo poder, a ganância do presidente Lula pelo poder, colocou na presidência da República uma pessoa totalmente inapta para ser presidente do Brasil. Tanto é que o resultado foi o processo de impeachment, como o PT gosta de dizer, o golpe. Esse é o grande problema do Brasil. Aí tivemos o desastre de Jair Bolsonaro, um governo inepto, um governo que não fez nada, um governo que negou, foi tudo do Bolsonaro é o negacionismo. Um governo que ele está resgatando o que Plínio Salgado fez, talvez de uma forma inocente lá, quando copiou o fascismo italiano. Né? O governo centralizador, o governo autoritário, e que causou, né, um grande prejuízo à nação. O presidente Bolsonaro foi contra as vacinas, o presidente Bolsonaro foi contra tudo, o presidente Bolsonaro incentiva o armamento da população, contribuindo de certa forma para o aumento da violência. Pouco se fez nesses 4 anos do presidente Bolsonaro, ou quase nada, para a educação. E só se combate a violência quando se tem educação. Um povo sem educação tem a tendência de ser um povo violento. E o que é que o presidente, no governo do presidente Bolsonaro, o MEC se transformou? Num âmbito também de provável corrupção, até o seu ministro chegou a ser preso, e pastores lá que estavam trocando verbas por quilos de ouro, conforme a notícia inteira, os grandes jornais circularam. Né? Outra questão muito importante é que essa divisão, né, agora, essa divisão dos poderes, a divisão dos poderes ela é necessária, por uma questão de teoria que o Brasil adotou, a divisão das funções administrativas. O poder é o único, o poder do povo, né, o povo que exerce através de seus representantes, dos seus deputados, seus vereadores, do presidente da República, governador, através do voto, ou de forma direta em plebiscitos e referendos. Isso é a visão do poder. Agora, as funções administrativas, função legislativa e função judiciária, sim. O Ministério o Poder Legislativo, que é a Câmara e o Senado Federal, o Congresso Nacional, está mantendo uma guerra, né, principalmente o Arthur Lira, que está com muito poder, ou então ele achou que tem muito poder, está se sentindo um rei, né, exigindo, né, que pague-se milhões de verbas para parlamentares, que é absolutamente imoral. Elas podem ser constitucional, mas as emendas parlamentares, elas são imorais. Por quê? Porque elas são distribuídas escolhendo as pessoas. E o princípio da impessoalidade está lá no caput do artigo 37 da Constituição, que diz que o recurso público tem que ser aplicado de forma genérica, de forma para todos. Não é eleger prefeitos de cidades de Alagoas, porque é amigo de Arthur Lira, cidade do Piauí, porque é amigo o deputado X, deputado Y, distribuir essas verbas em prefeituras. Quer dizer, muitas prefeituras vão receber muita verba e muitas prefeituras ficarão sem ajuda. Então, isso não é uma administração coerente. Quem tem essa visão global, essa visão total de como repasse, como distribui, é o Poder Executivo. A função de executar o orçamento é do Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo não tem que ficar se intrometendo, querendo que administre, a não ser que eles implantem um regime semipresidencialista ou um parlamentarismo. Aí tudo bem, muda de configura. Agora, no regime presidencialismo, hoje compete ao presidente Lula a execução do orçamento. De certa forma também, o STF, que é o Poder Judiciário, não pode se transformar num balcão político. Eu respeito muito todos os ministros do STF, são pessoas de alta competência, não faço nenhuma crítica. Agora, infelizmente, o presidente Lula parece que o presidente Lula e o STF estão fazendo tipo assim, a gente perde na Câmara e ganha no STF. Não é isso. O que eu quero entender é que os poderes têm que trabalhar em harmonia, independentes, harmônicos entre si.
né? Não é criar uma situação que o Congresso faz uma coisa, o Lula veta, recorre ao Supremo. Isso não é correto. Não podemos entrar nessa situação. Por fim, né, eu quero dizer o seguinte, que a democracia é que corre risco. Né? Nossa democracia, como já disse um baiano, não me lembro agora o nome dele, dizia a democracia é uma planta frágil que precisa de cuidados, precisa de ser regada, precisa de ser adubada. Nós estamos matando essa plantinha. Essa briga entre Arthur Lira, o presidente Lula, o Arthur Lira, coisa de pobre, né? Pessoa medíocre, vai o ministro da Casa Civil, sei lá, o ministro lá e ele não fala com o ministro. Isso não é papel de líder político, né? Um líder com inimigo, não falando com o ministro, um deputado que fala com o ministro que fala com o deputado. Havia aqui no Nordeste uma expressão que eu vou abrir aspas, chama-se mundiça. Isso não é papel de presidente da Câmara, não é papel de ministro, não conversar um com o outro. Os poderes, as pessoas passam, os poderes são permanentes, né? Eles não acabam. A Câmara vai continuar, que é a casa do povo. Arthur Lira passa, o ministro lá, o Pimenta, lá do ministro de Lula também, uma hora ele vai sair, mas não pode ficar essas picuinhas pequenas que nós estamos fazendo. Isso arranha, de certa forma, a democracia. Me assusta que a democracia ela não está sustentada. Comemoramos agora, dia 8 de janeiro, né, está quase um mês, o ano da tentativa de golpe, e eu acho que essa questão de golpe ela não foi apagada, ela não saiu da linha de um bom pensamento da sociedade brasileira. Eu não confesso a você, não me sinto tranquilo, porque a democracia corre risco no Brasil. Porque a dicotomia, a separação, a desunião da sociedade é muito grande. E qualquer momento, para ter uma ruptura, uma crise institucional, falta pouco para isso, né? Eu não sei se os políticos vão dar suporte, porque os políticos eles têm que chamar para si a responsabilidade. Mas o que a gente vê hoje são políticos incompetentes. A pior a legislatura da história brasileira. O Brasil nunca teve tão carente de lideranças políticas de qualidade. Nós não temos nenhum representante político no Congresso, na Câmara, no Senado, que represente o povo. O povo está afastado do poder porque os políticos são medíocres, eles estão lá só atrás de orçamento, só atrás de ganhar dinheiro e deixando o povo. Eu acho que uma ruptura institucional, falta pouco para isso acontecer, para essa briga que está acontecendo entre os poderes. Né? E não temos políticos porque, Antônio, tu é um saudosista? Não, eu me lembro de Ulisses Guimarães, eu me lembro de Mário Covas, eu me lembro de José Serra, eu me lembro de Fernando Henrique Cardoso, que eram políticos da geração de 40, da geração de 50, né, de 60, 70, que é a chamada geração Z. Nós não temos uma estrela que possa nascer assim, dizer, caramba, essa tem um futuro. Eu abro parênteses aqui para dizer que nós temos uma vertente política, é de esquerda, mas tem uma pessoa que hoje no Brasil, que se deixá-la, ela será uma grande liderança política no futuro, que é a Tabata Amaral, é uma deputada federal para São Paulo. É uma jovem, uma menina, e ainda tem tudo para ser uma grande líder política. O namorado dela aqui, prefeito de Recife, o João Campos, que é filho de Eduardo Campos, que é uma dinastia, né, porque a política brasileira é uma dinastia, né? Haja vista a dinastia dos Coelhos, a dinastia de Arraes aqui em Pernambuco, né? E os Caiados em Goiás, né? Os Malufes em São Paulo, né? Os Sarney no Maranhão, né? Os Maias e os Faria no Rio Grande do Norte, né? Os Gomes no Ceará. Então, no Brasil há várias dinastias políticas que se perpetuaram no poder desde 1532, 1534 e até hoje ainda estão mantendo-se. Agora, era preciso que nascessem novas lideranças, porque Ciro Gomes, Lula já são com todo respeito do passado. Eles não podem mais sustentar o futuro daqui a 20, 30, 40 anos, nem Ciro Gomes, nem eu, nem Lula estaremos mais aqui numa vida política. Então é preciso que surja e para surgir novos políticos, é preciso que os atuais políticos deem o exemplo. Infelizmente, os atuais políticos são os piores políticos da história brasileira. Então o futuro político do meu país, eu temo. Eu temo pela minha juventude, que é linda, maravilhosa. Essa semana começaram as aulas e a rua está cheia de crianças andando para cima e para baixo,
na sua rebeldia natural, e essas crianças é que têm o futuro. Agora, os exemplos dos nossos políticos, infelizmente, nenhum político no Brasil hoje é exemplo para qualquer criança, para qualquer juventude. Infelizmente, lamento ter essa oposição. Não é um desabafo, não é uma revolta, é uma constatação. A qualidade dos políticos está destruindo o nosso país. Ou a gente melhora a qualidade do deputado, a qualidade do vereador, a qualidade do prefeito, do governador, do presidente da República, ou nós não vamos a lugar nenhum. Olha, gente, muito obrigado, um bom carnaval a todos, divirtam-se bastante, e que na próxima terça-feira de carnaval eu gravarei outro vídeo. Muito obrigado e até a próxima.